Bom dia, meus amigos. Mais uma sexta-feira, mais uma semana no Congresso Nacional, hoje com temas muito relevantes para a nossa atividade, para a sociedade e para o meio empresarial. Então, Daiane, bom dia. Se puder relatar já o que está acontecendo naquelas casas, te agradeço. Bom dia, presidente. Bem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta última segunda-feira que o Legislativo e o Executivo concordam com a ideia de que a reforma tributária precisa sair ainda este ano. A avaliação foi feita após Pacheco se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente do Senado registrou que a reforma tributária será votada na forma de proposta de emenda à Constituição, PEC, e projetos de lei, com sintonia entre a Câmara e o Senado. Ele ressaltou que no encontro também se discutiu a necessidade de um novo refis, que é um programa de recuperação fiscal. Para Pacheco, há consenso entre o Congresso e o governo federal de que a reforma tributária é urgente e precisa ser abrangente. Ele disse o seguinte: há uma comunhão de esforços entre as duas casas, devidamente alinhadas com o Poder Executivo, para que possa haver a mais ampla possível reforma tributária do Brasil, afirmou o presidente do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a votação de uma reforma tributária possível, de modo que seja aprovada ainda neste ano, para que as mudanças já possam valer para 2022. Segundo Lira, as mudanças na legislação tributária têm como foco garantir a segurança jurídica para aumentar os investimentos no país, além de simplificar e desburocratizar o sistema sem aumentar a carga tributária. Ele disse ainda que não é o momento para uma discussão assodada sobre o tema, mas destacou que é provável que a Câmara comece a debater os projetos de lei da reforma que precisam de um quórum mais simples, e o Senado comece pelas discussões via proposta de emenda à Constituição, já que o trâmite naquela casa é mais célere. Então, presidente, comente um pouco qual é a sua visão em relação ao posicionamento dos presidentes da Câmara e do Senado. A gente percebe que essa aproximação maior do Congresso, né, com o Executivo, ela é salutar, ela é positiva, né? Acontece que precisa tomar cuidado, porque tem propostas que passam naquelas duas casas, né, tanto na Câmara como no Senado, que não é discussão apenas do tributo indireto, tem discussões lá, por exemplo, do imposto de renda, né? Então, que aí por isso que ele fala em uma proposta mais ampla. De fato, é porque tem várias propostas lá de alteração da tabela progressiva, de mudança no critério de cobrança de impostos, né? Cobrança sobre lucro e dividendos, um reajuste forte na tabela progressiva, né? Onde provavelmente pelas propostas ali encaminhadas, a alíquota começa em 27,5% e hoje ela termina em 27,5%, né? Mesmo pensando num ajuste que eles querem fazer da não isenção do tributo, né? Na verdade, esse ajuste que eles querem fazer da não isenção do tributo, é importante a gente ressaltar que nada mais é do que a correção que deve existir desde 96, né? Então, tem 25 anos aí que não se reajusta a tabela de imposto de renda. Houve um pequeno reajuste em 2015, na gestão da Dilma Rousseff, de 5% no ano que teve 10% de inflação. Então, nem consideremos isso como reajuste, está certo? E existem levantamentos efetuados que a falta de correção hoje, na verdade, implica em um valor que deveria ser quase 115% maior do que é. Portanto, se o valor que eles querem dizer que não, vamos aumentar a base de isenção, não estão fazendo só justiça, na verdade, uma correção que deveria existir todo ano, essa correção dessa tabela deveria ser anual, não são feitos os contratos hoje que existem em qualquer situação que se reajusta anualmente, né? Se atualiza monetariamente. Então, isso não é uma questão preocupante, né? Você precisa ficar atento. Essas propostas, ele coloca a PEC vai ficar no Senado e os projetos de lei vão ficar na Câmara, é isso que eu entendi. Então, significa que eles vão começar a tratar de imediato a PL 3887, que é do governo, que está na Câmara, certo? E vão abandonar a PEC 45 e vão fazer com a 110, que está lá no Congresso, né? E aí
como eu li também, me parece que eles querem fazer uma transformação da legislação do ICMS e do ISS, né, tornando uma lei nacional. Então, algumas interpretações, pelo que eu li, não estão corretas, estão dizendo que eu quero unificar uma lei única do ISS e ICMS. Não, não querem unificar. Eles querem fazer legislações nacionais para o ISS e legislações nacionais para o ICMS, são coisas distintas, né? Aí eu acho adequado, vai dentro do projeto de Simplificar Já, né? Que você traz racionalidade e formalização de um padrão nacional dessas legislações que hoje são realmente muito diversas e com interpretações também diversas e trazendo segurança jurídica. Então, acho que isso é um lado positivo. Então, acho que a única preocupação é que a gente tem que ficar atento no caso da Câmara, esses projetos aí que estão correndo, não só sobre a tributação dos tributos indiretos. Então, temos que ter uma discussão ainda maior com a sociedade. Então, aproveitando esse gancho, né, que o Congresso está dando junto com o Executivo de querer aprovar esse ano essa reforma, que ela é importante, né? Realmente ela tem que ser aprovada, mas com esse cuidado de não chamar a sociedade, chamar mais representantes da sociedade na discussão. Obrigada, presidente. Bem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta terça-feira a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição 32 de 2020 do Poder Executivo. Propõe uma reforma, esse projeto essa PEC, no caso, propõe uma reforma na administração pública. O texto será analisado agora por uma comissão especial. O relator da proposta, o deputado Darcy de Matos, do PSD Santa Catarina, apresentou parecer com 3 supressões ao texto. Um dos itens retirados é o que previa os novos princípios da administração pública: imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. Segundo Darcy de Matos, a inclusão dos novos princípios geraria insegurança jurídica por possibilitar interpretações diversas que poderiam ser questionadas no Supremo Tribunal Federal. Outro item retirado proibia que servidores ocupantes de cargos típicos de Estado pudessem exercer qualquer outra atividade remunerada. O relator considerou esse trecho inconstitucional porque impediu o exercício de outra atividade, mesmo que houvesse compatibilidade de horários. Bem, presidente, agora eles deram o primeiro passo, aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para uma comissão especial para analisar o mérito dessa PEC. Qual a sua visão em relação a essas discussões, presidente? As duas reformas, acabamos de falar da tributária, agora administrativa, é outra reforma importante, estruturante, que precisa ocorrer, né? Acho que a gente tem que pensar no todo. A questão administrativa ela é bem ampla, bem complexa, né? Aqui, a gente, quando fala em reforma administrativa, na PEC 32, estamos falando de uma reforma praticamente do servidor público, né? Como vai ser o critério de contratação, quer dizer, a proposta dela é visando isso apenas, né? Então, que é um pedaço, vamos dizer, da questão da gestão administrativa, né? Acho que tem que ter outras ações mais efetivas, também de enxugamento das estruturas, né? Quer dizer, uma coisa mais racionalizada. Acho que isso é importante também, pensar um critério, né? Com relação a essa retirada do texto, essa questão da imparcialidade, transparência, inovação, acho que isso aí é uma pena, porque isso traz uma discussão mais democrática, na minha visão. Acho que o deputado da cidade, ele não concorda com a posição dele, não. Acho que seria bom manter sim. Não, mas isso pode trazer insegurança jurídica e de interpretação? Então, vamos aprimorar o texto, acho que é isso. E não simplesmente tirar do texto, né? Eu acho que isso é uma pena. Na verdade, a gente tem que tentar voltar com essa questão, né? Outro item que foi tirado é realmente os ocupantes de cargos típicos de Estado não poder exercer outro tipo de atividade, né? Na verdade, isso impediria, por exemplo, médicos que também trabalham para o Estado possam vir a trabalhar no mercado privado, né? Então, isso é muito comum de acontecer em algumas outras áreas aí. Então, de repente, não sei te dizer com outro critério, uma análise mais aprofundada, se isso é bom ou se é ruim, né? A primeira parte, eu não concordo, essa
sinceramente, eu não sei dizer se é bom ou se é ruim, mas, enfim, acho que o importante é avançar, a gente não pode parar e ficar nas discussões só na base e a coisa sem evolução, né? Então, são reformas estruturantes antigas, né? Pleitos antigos de vários governos que passam, em que a coisa não sai do lugar. Então, a gente percebe que tem acontecido mudanças e que, de fato, isso vai sair e vai ter uma alteração também na reforma administrativa. Ótimo, presidente. Bem, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira proposta que suspende o pagamento de impostos federais por microempresas e empresas de pequeno porte nos 2 anos iniciais de funcionamento. Ao final do prazo, o montante de tributos devidos poderá ser parcelado em até 120 prestações mensais, sem a incidência de multas ou encargos, com exceção da aplicação de correção monetária. O texto aprovado é o projeto de lei complementar 130 de 2015, do deputado Dagoberto, que recebeu parecer favorável do relator, deputado Marlon Santos. Santos afirmou que a medida estimula o empreendedorismo no Brasil. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que se pretende é possibilitar que empresas que estão iniciando suas atividades possam se planejar em suas obrigações fiscais, tal como as empresas em funcionamento têm feito ao longo dos anos. Fecha aspas. Ele negou também que a suspensão dos tributos com posterior parcelamento represente uma renúncia de receita, o que inviabilizaria a votação do projeto por desrespeitar normas fiscais. Ele disse que, de uma forma simplificada, pode-se dizer que parcelamento é a operação que corresponde à transferência de uma obrigação financeira de curto prazo para outra de longo prazo. De acordo com o projeto, a suspensão atinge os seguintes tributos: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição para o PIS, PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, imposto sobre produtos industrializados e contribuição para a Seguridade Social. O texto altera o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, será votada pelo plenário. Presidente, comente um pouco sobre esse projeto. Eu acho polêmico, porque, na verdade, tudo bem, estamos falando das micro e pequenas empresas que representam quase 98% das empresas brasileiras, né? Aí está se falando em início, o sujeito está entrando, né, nesse sistema agora, então ele tem 2 anos. Na verdade, a proposta aqui é financiar os tributos federais, tributos e contribuições federais, que eu estou entendendo, né? Então, jogando o que se de fato apurar nesses 2 anos para frente. Aí, a partir do 3º ano em diante você paga. Só que a gente tem que fazer conta, né? E geralmente o microempresário, o pequeno empresário, ele tem que ter uma boa aula de financeira, né? Entender o que ele tem que fazer, de poupar, 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 né? Porque não adianta nada você também reutilizar o dinheiro todo, ou no investimento do próprio negócio, ou no financiamento de coisas particulares, por exemplo, né? E quando chegar no 3º ano, ele não tem dinheiro guardado, um pedaço pelo menos, para ajudar esse pagamento, porque a gente tem que pensar que no 3º ano para frente, além de ele pagar, ele tem que pagar nos recolhimentos normais, mensais, ele vai ainda ter uma parcela a mais, que é o quê? O que ele deixou de pagar nos 2 anos anteriores. Então, é preocupante, na minha opinião, quer dizer, não acho uma coisa tão simples assim. Vamos pensar com critério como será feito isso. Eu sei que a ideia, que a intenção aqui é trazer um conforto maior para as empresas que estão iniciando, né? Mas que eu acho uma ideia boa, não é ruim, porém, as pessoas que vão entrar nesse sistema aqui, ele precisa ter muito cuidado. E detalhe, né? Aumenta um pouco a burocracia, porque a gente está falando, por exemplo, de empresas que estão no Simples, né? Que esses 5 tributos que estão colocados aqui, esses CSSL, Imposto de Renda, COFINS, IPI, né? PIS, estão dentro do Simples Nacional, e lá tem o ICMS e o ISS também. Empresas de serviço ou comerciais, né? Que esses vão manter, não está aqui no registro, porque isso aqui é um projeto nacional. Lá são projetos o quê?
um é estadual, o outro é municipal. Então, vai criar um controle a mais, né? Diferenciado, quer dizer, a pessoa também precisa tomar esse cuidado, né? Mas um pouquinho mais de burocracia, não vai deixar de ter a burocracia. Você vai fazer as apurações, só que você vai segregar o que é dos tributos federais, vai, evidentemente, ter que fazer registrar isso numericamente, óbvio, né? Dentro dos controles normais que existem hoje de apuração, só que você não vai recolher o imposto, você vai, evidente, fazer uma conta para que você deixe registrado esses valores que se apurou e que você vai pagar daqui depois de 24 meses, pelo que eu estou entendendo, né? Então, precisa ter algum vamos dizer, equilíbrio, né, empresarial, para que você possa tomar esse tipo de atitude, né? Ela é saudável, salutar, incentiva realmente o início da atividade, porém, as empresas precisam ter equilíbrio nesse tipo de controle, senão ela pode se perder e se enrolar depois de 24 meses. Então, é isso que eu quero comentar. Muito obrigada por trazer análises sempre lúcidas e obrigada aos telespectadores que nos assistem. Próxima semana estaremos de volta no mesmo canal e no mesmo horário. Até mais. Eu que agradeço. Então, um abraço a todos aí, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira que vem. Até lá, bom fim de semana a todos.